Hoje aqui no quadro Dica do Especialista a gente trata de um problema que afeta a memória e pode ser confundido com doenças como Alzheimer, entre outras doenças. É a tal da hidrocefalia de pressão normal. E para discorrer um pouco sobre esse assunto, a gente fala com o Dr. Adroaldo Rossetti, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, mais uma vez aqui com a gente. Doutor, para começar, esse problema que consiste, o que se trata, esse problema, a hidrocefalia de pressão normal. Olá, Igor. Olá a todos. Bem, Igor, como você falou, a hidrocefalia de pressão normal, ele é um dos quadros que nós fazemos o diagnóstico diferencial entre os quadros demenciais, né? Então, para todo mundo entender o que é uma demência. Geralmente, o sintoma mais comum da demência é o esquecimento. Obviamente que quanto mais avançado, maior é o esquecimento, e além disso tem outras coisas, como alterações de comportamento, alterações do caminhar, do equilíbrio, né? A incontinência urinária, que é a falta de controle sobre a questão urinária, a bexiga, exatamente. Então, a hidrocefalia de pressão normal está dentro desses quadros demenciais e é o único que a gente consegue curar, que a gente consegue resolver. Todos os demais quadros demenciais, como por exemplo a doença de Alzheimer, que é o mais conhecido, todos esses quadros demenciais eles não têm cura, né? Você pode retardar, você pode fazer com um diagnóstico precoce, né? Você consegue retardar, mas você ainda não consegue curar. A hidrocefalia de pressão normal, se você fizer o diagnóstico adequado, você consegue, através de uma cirurgia, curar o paciente e ele voltar a ter uma vida normal. E nesse caso, há uma faixa etária específica, há um grupo de risco para essa doença? Pronto, a hidrocefalia de pressão normal, você basicamente tem dois tipos de hidrocefalia de pressão normal. A hidrocefalia de pressão normal idiopática, ou seja, aquela que não tem uma causa definida, tá certo? E ela acontece mais comumente nos pacientes idosos. Tá? E você tem uma hidrocefalia de pressão normal que a gente chama de secundária e pode acontecer em qualquer etapa da vida, mas principalmente na meia-idade, adultos jovens em meia-idade, e geralmente estão relacionados a hemorragias cerebrais, estão relacionados a traumas. Esse tipo de hidrocefalia a gente consegue identificar a causa. A hidrocefalia de pressão normal, que é a mais comum, né, e que aparece geralmente no consultório, é a hidrocefalia idiopática, que é aquela que acontece em pacientes idosos acima dos seus 65, 70 anos. Quais são os exames mais comuns para identificar a hidrocefalia de pressão normal? Excelente pergunta. A hidrocefalia de pressão normal, ela se caracteriza clinicamente por três coisas básicas. A alteração da marcha, ou seja, a pessoa tem uma marcha descoordenada, tá certo? A incontinência urinária, né, onde o paciente ele não consegue controlar a urina, ele até sente vontade, né, ele sabe quando a bexiga está cheia, mas ele não consegue controlar isso daí, tá certo? E a alteração de memória, né? Então, basicamente, essas três coisas, a alteração da marcha, a alteração, a incontinência urinária e a alteração da memória, são os sintomas básicos, certo? Esses sintomas, eles podem estar presentes em outros tipos de demência. Então, é importante que, além do quadro clínico, nós façamos alguns exames e testes. Basicamente, a gente pede uma ressonância magnética, uma tomografia é uma ressonância, mas a ressonância é melhor, onde existem critérios de imagem para você dar esse diagnóstico. E, além disso, você faz alguns testes. O mais comum é uma coleta de líquido, você retira o líquido da coluna e faz alguns testes de memória e de equilíbrio, de caminhada, para saber se o paciente melhorou ou não. E aí, a partir daí, você pode, então, definir o que você vai fazer com o paciente.